Boa noite, pessoal. Só mais uns minutinhos a gente começa, tá bom? Hana to me is a bunch of people that come in the journey of your life that connect some of the things that you go through, and you have that connection with them. And they don't even have to be blood to be Ohana. It's our lifestyle. It's who we are. It's what builds us, our character, the way we live, the way we breathe, and we practice it every single day. I'm surrounded by that word Ohana. We are a family, united by a dream. The light of the stars spread across the sky. A blazing light. We are Ohana. We are. The streets out, the future's in our eyes. Spirit of love is within you and I. Stars bright, light together. We are all connect ourselves to one common goal. Sticking our light together we stand. We are Boa noite, pessoal. Vamos começar?
Deixa eu começar dando um oi para vocês aqui. Deixa eu abrir minha webcam. Para quem nunca me viu, para quem não me conhece, Fabrício Maia, muito prazer. Muito obrigado pela presença de todos aqui novamente. Hoje a gente vai falar do assunto integração, que é um assunto que normalmente dá grandes dores de cabeça para quem é envolvido em projetos Salesforce. A ideia é que a gente comece com uns conceitos básicos, tá? Para colocar todo mundo na mesma página, e aí daí em diante vamos tentar mostrar na prática as capacidades de integração da plataforma, tá? Seguindo o mesmo processo de sempre. Então, vou desligar a câmera aqui e vamos embora. Lembrando sempre, né, esse slide aqui para relembrar as pessoas, que a gente vai falar de capacidades da plataforma Salesforce, e vocês têm que ter em mente sempre que todas as decisões de compra que vocês forem tomar têm que ser baseadas em funcionalidades já existentes, tá? A gente pode eventualmente falar aqui de features que ainda estão em roadmap. Então, antes de tomar qualquer decisão, sempre se atentem ao fato de que algumas coisas podem estar em roadmap, tá bom? Então, novamente, começando com o meu muito obrigado a todos. Essa série aqui ela tem sido muito bem sucedida, tá? Em todos os aspectos, tanto de público alcançado, quanto de participação e feedback que a gente está recebendo dos eventos. A ideia é fortalecer cada vez mais esse encontro aqui, com a participação de outras pessoas, inclusive o próximo a gente já está vendo de ser uma outra pessoa até para dar uma visão diferente, uma experiência diferente em projetos, e compartilhar com todos vocês aí cada vez mais conhecimento para que a gente melhore o nosso ecossistema Salesforce como um todo e entregue projetos cada vez com mais qualidade. Aqui, rapidamente falando da nossa logística, né? Lembrem-se de entrar lá na nossa comunidade. Eu vou tentar manter esse evento em torno de 1h e 15, no máximo 1h30, sendo que os últimos 20, 15, 30 minutos, dependendo de como que vai ser a dinâmica aqui, a ideia é que a gente responda as perguntas que forem feitas lá na comunidade, tá? Eu sei que o pessoal tem o hábito de mandar perguntas por aqui, mas preferencialmente coloque lá na comunidade. Não sei se vocês viram as perguntas que foram feitas lá na nossa no nosso último encontro. Eu respondi lá, inclusive sintam-se à vontade também para participar e responder as dúvidas que surgirem lá, se vocês tiverem alguma história parecida, algum caso parecido em que vocês enfrentaram o mesmo tipo de problema ou as mesmas dúvidas que as pessoas colocaram lá. Coloquem lá. A ideia é que a gente seja bem participativo cada vez mais na nossa comunidade, para a gente construir mesmo esse time aqui no Brasil de arquitetura, de conhecimento técnico, seu sócio cada vez melhor, tá? Então, beleza, vamos lá. Lembre-se, a gente começou lá na nossa trilha de arquitetos, né? A nossa pirâmide de arquitetura, falando de todas as certificações e os aspectos técnicos que a gente tem que dominar dentro da plataforma Salesforce. Começamos com o Sharing Visibility. Não sei se todos vocês já viram ou tiveram acesso. A gente está publicando todos esses vídeos no YouTube, para quem quiser consultar depois. Eles estão lá na nossa página do Salesforce Brasil Vídeos. E aí é legal porque o YouTube é uma ferramenta, uma plataforma que todo mundo tem bastante acesso, né? Então, se vocês quiserem revisar, entender melhor algum conceito, até recebi na semana passada, foi que a historinha que eu contei lá da questão do Sharing Visibility, ela foi legal, só que ela passou muito rápido, né? Eu ia falando o exemplo, já mostrava o select na tabela e já mostrava na tela como que aquilo ficava.
e que algumas pessoas não conseguiram acompanhar. Então, quem ficou com dúvida, por exemplo, recomendo, entre lá no YouTube e vejam o conteúdo lá. Inclusive, se quiserem deixar algum feedback, alguma pergunta lá também, fiquem à vontade, algum trecho específico do vídeo. Lembrando sempre que a gente tem que utilizar ao máximo a nossa comunidade para tirar as dúvidas, tá? Então, aqui, a ideia desse módulo é a gente seguir sempre o Trailhead. Eu coloquei aqui o link lá para o Trailhead, que é basicamente a parte de trilha de arquitetura, que é essa que está aqui. Então, a gente tem, dentro da nossa jornada de arquitetos, né, a parte de Integration Architect Designer. E aqui estão os módulos que vocês têm que fazer. Reforçando novamente a ideia que essa iniciativa, ela não é um treinamento, né? Ela não é para você tirar a sua certificação só assistindo, né? A ideia é dar um guideline, uma orientação para que vocês consigam, depois que assistirem esse tipo de vídeo, de saber aonde começar e onde se aprofundar nos assuntos, tá? Então, sempre recomendamos fortemente Trailhead. Eu mesmo sou fã do Trailhead, estou lá o tempo todo. Essa é a agenda de hoje, tá? Não de hoje, desculpa. Essa é a agenda do assunto integração. A gente vai quebrar, idealmente, em 2 ou 3 sessões, dependendo da dinâmica. Começando com uma parte conceitual. Isso também foi um dos feedbacks que a gente recebeu, é que algumas pessoas achavam essa sessão muito rasa e outros achavam que era muito detalhada. Então, a gente tem que achar um balanço aí, né? A gente sempre começa com conceito porque a gente tem que partir do pressuposto que nem todo mundo tem o mesmo background que a gente tem para falar de integração. E são assuntos que, embora eles não sejam só relacionados a Salesforce, um bom arquiteto Salesforce tem que conhecer, porque às vezes a solução técnica que você vai dar é justamente falar que aquilo não tem que ser feito no Salesforce, que tem que ser feito fora do Salesforce. Né? É muito comum. Eu costumo brincar com as pessoas que eu converso que a nossa maior virtude é também o nosso maior problema, porque a gente, como tem essa capacidade de entregar as coisas muito rápido e até de uma maneira simples em comparação com outros sistemas, normalmente em projetos Salesforce, os stakeholders tendem a colocar as coisas no Salesforce até quando não deveria estar lá, porque a gente consegue entregar com uma rapidez maior. Então, conhecer os conceitos é fundamental, tá? Para definir padrões de integração. Então, o primeiro e fundamental conceito que a gente vai falar aqui é sobre a forma de você fazer as integrações. Né? Isso aqui é recorrente em qualquer discussão que você tenha quando você vai falar de arquitetura de sistemas. Qual o tipo de integração que você vai utilizar e por quê? O primeiro deles é o método síncrono. Né? O síncrono é aquele que eu faço um request, eu travo a minha transação aqui do lado do meu cliente. Então, se o Salesforce está fazendo essa chamada, ele tem que aguardar um retorno para continuar essa transação. E se houver qualquer coisa que não funcione corretamente, eu recebo um erro para tratá-lo. Aqui tem uma confusão muito grande quando a gente fala de Salesforce, quando a gente fala de serviços síncronos e serviços near real time. Normalmente, quando você está falando com o usuário, com a área de negócio, eles são muito enfáticos do tipo, eu quero saber ali naquele momento o resultado daquela minha transação. E normalmente o que se faz é construir serviços síncronos, APIs síncronas, para que ela trave aquela transação e não deixe que o próximo passo seja executado sem o retorno daquela transação. Tem cenários em que isso realmente é imperativo, não se discute, você tem que fazer aquilo. Mas tem cenários que não necessariamente você precisa fazer uma API síncrona. Você pode fazer uma API near real time, você pode fazer uma API, uma integração que não seja efetivamente bloqueante daquela transação. Uma segunda maneira de fazer é a forma assíncrona. E a assíncrona eu quebrei ela aqui em 2 subcenários. Tem o assíncrono fry and forget com callback, ou seja, eu faço uma chamada, eu posto isso em alguma fila, ou aquele cliente que recebe aquela informação não me retorna nenhuma resposta.
ele só vai me retornar um acknowledge que ele recebeu aquele request, e aí, posteriormente, eu recebo um callback com o resultado daquela transação. Então, se eu tenho uma transação que ela é muito morosa, que ela depende de muitas orquestrações, por exemplo, faz sentido que eu faça essa requisição, continue fazendo o que eu tiver que fazer e receba uma resposta posteriormente e exiba para o cliente uma outra tela, ou dependendo, eu nem preciso exibir a informação para o cliente, eu só preciso guardar esta informação para ser consultada posteriormente. Mas é um conceito em que obrigatoriamente eu tenho que ter um retorno. E aí eu quebrei aqui em dois do Asynchronous Fire and Forget, que é o Fire and Forget completo, né? Você simplesmente informa que uma alteração foi feita e você não aguarda um retorno. Consequentemente, você pode seguir a vida sem esperar que aquela informação seja que algum retorno oficial daquela informação. Você só tem que falar assim, ó, eu alterei tal coisa. E os outros sistemas que se importam com aquela informação vão lá buscar o resultado daquela informação. E uma quarta opção de integração é o batch, né, que é para grandes volumes. Quando eu tenho que trafegar grandes volumes de dados entre sistemas, que é um cenário muito comum, né, quando a gente fala de projetos, não só de Salesforce, mas como um todo. E não faz muito sentido eu fazer isso API por API, chamada por chamada. Eu vou fazer uma chamada mais massiva. Só um momentinho. Desculpa, gente, voltei. Seguindo adiante, alguns conceitos que quando a gente fala de integração Salesforce, a gente vai sempre se deparar com ele. O primeiro é o bom e velho firewall. Como a gente é cloud 100% pública, a gente nunca vai escapar de ter que falar com um firewall. Né? Vamos partir do pressuposto que a gente está falando com empresas que têm que se preocupam em manter a sua rede separada do mundo internet. Então, a gente sempre vai ter que ter um firewall. O firewall vai ser a primeira linha de defesa da rede interna do cliente ou do próprio Salesforce. O Salesforce ele tem como a gente comentou nas outras sessões, a gente tem alguns appliances de segurança. O primeiro é sempre o firewall. E aí a gente sempre vai cair naquelas discussões de quais são os IPs da Salesforce, tem até os links, né, com os IPs da Salesforce, isso é recorrente quando a gente tem que integrar com algum data center de algum cliente, quais são os IPs da Salesforce. Se você digita aí no Google IP Salesforce, ele tem a página lá que te fala a lista de todos os nossos data centers. Uma outra solução seria usar um reverse proxy também para fazer não a parte de segurança, mas a parte de roteamento das requisições que vem da internet para dentro da sua rede interna. São elementos de rede que a gente normalmente tem que saber, e tem que saber que existe, né? É muito comum, principalmente quando a gente fala de integração, de a gente ter problemas de rota. Então, a gente vai fazer uma chamada para uma determinada API e ela não chega porque não consideraram que, além do firewall, podem ter alguns elementos ali, um NAT, alguma outra coisa, que não foi configurado corretamente e a gente não consegue fazer essa integração de um ponto para o outro. Outra coisa que sempre aparece também é o TLS, né, que é o antigo SSL, que é o Transport Layer Security, que é o que a gente chama de criptografia em movimento, né? Não é o at rest. O at rest é você fazer a criptografia dos seus dados dentro do seu Salesforce ou no seu banco de dados. A gente tem o in transit, que é o TLS, que é para você garantir que aquele dado que está trafegando entre a Salesforce e o seu data center, ele está criptografado e ele não consegue ser acessado por uma outra pessoa que se coloca ali no meio. Né? Tem alguns conceitos importantes aqui. E Salesforce suporta TLS, One Way, Two Way, sempre baseado em certificados. A gente aceita várias CAs públicas e afins. TLS normalmente é uma coisa que, se você vai principalmente utilizar o Two Way, que é o mais seguro, você tem que ter um conhecimento um pouco mais aprofundado nisso aqui, porque isso aqui gera dor de cabeça se você não conhece bem. Um outro conceito é VPN, né? Alguns clientes solicitam que seja criada uma VPN entre a Salesforce e o data center dele. Salesforce não fornece a opção de VPN. Existem umas opções aí, eu não me lembro exatamente o nome do produto
Express alguma coisa, não me lembro, que não é uma VPN em si, que é um túnel via software, né? A gente não tem essa possibilidade de fazer isso via Salesforce. Aqui falando especificamente de middleware, quando a gente fala de integração, falou de integração, a gente obrigatoriamente tem que ter essa figura, tá? Não, projetos de Salesforce que não tem middleware, eles muito provavelmente falharão. E aqui eu até estendo isso para projetos de TI como um todo, não só de Salesforce. E a gente tem alguns tipos de middleware que a gente pode utilizar. O primeiro dele é o famoso Enterprise Service Bus. Quem é do mundo de integração, de SOA, tá muito familiarizado com o termo, e é aquele barramento com o qual a gente fala que se responsabiliza por fazer a integração com todos os sistemas. Ele era um conceito muito utilizado, né? Até pouco tempo atrás era muito forte. Você ter o seu barramento corporativo, todas as APIs deveriam estar no barramento corporativo, deveriam seguir o seu modelo canônico. Normalmente elas eram baseadas em XML, né? Utilizando o protocolo SOAP. De um tempo para cá ele tem perdido um pouco de relevância, depois que a gente começa a falar de cloud computing principalmente. Um outro middleware que é fundamental ter é uma ferramenta de ETL, né? Que, lembrando do meu amigo Marcos Wildes, é o Extract, Transform and Load. Ou seja, eu quero fazer uma extração de dados, uma transformação de dados e uma carga de dados. Por que é importante você ter isso aqui? Porque se você não tiver uma ferramenta responsável por ETL, isso vai sobrar para a ponta. É muito comum em algum projeto seu sócio alguém virar e falar assim, eu tenho aqui o meu CSV. Aí você vai pegar o CSV, aquele CSV ele tem um layout específico do sistema que gerou a informação. Então, quando você vai importar para dentro do Salesforce, às vezes você tem que transformar 2 linhas daquele CSV em uma linha no Salesforce. E aí o pessoal, não, então eu vou construir aqui um batch, ele vai receber esse arquivo que tem 2 linhas identificando o cliente e vai transformar em uma linha só, eu imputo no Salesforce uma linha só. Ou seja, eu trago a complexidade de interpretar um arquivo para dentro do Salesforce. Se eu tiver uma ferramenta de ETL que já faz isso, eu não preciso me preocupar com isso, porque fazer essa transformação, fazer esse ETL é uma capacidade do seu middleware. Então, sempre conteste, né, vocês que são arquitetos Salesforce que querem entregar projetos com qualidade e com maior probabilidade de sucesso, sempre tenham um middleware para tratar transformação de dados, um ETL. Um detalhe importante aqui é que data loader não é ETL, tá, gente? É muito comum, a gente vai falar às vezes com o cliente, o cliente fala assim, mas eu estou usando o data loader, eu não preciso de um ETL. Não, data loader não é ETL. O data loader ele é só o Lzinho aqui do conceito. Então você vai precisar do E e do T. Tenham isso em mente, tá? Tem que ter um ETL. Um outro conceito importante de middleware é o API Gateway, que é quase uma evolução do seu ISB, né? Aqui eu vou simplificar bastante, mas ele tem algumas outras capacidades adicionais, principalmente na parte de gerenciamento de API. Ele cuida de uma parte de segurança, por exemplo, que o ISB normalmente não tinha tanta preocupação, porque normalmente ele é voltado para integrações internas, né? Então você não tinha essa preocupação muito em fazer a parte de controle de segurança, a parte de controle de carga, né, que é o throttling, para saber se aquela API está sendo muito utilizada, se ela não está, se ela está sofrendo ataque, não está. E alguns API Gateways, hoje em dia, eles evoluíram, eles já têm as capacidades dos ESBs, né? Então, eles não entregam só essa parte de segurança, essa parte de política de segurança e de fazer esse controle de volumetria. Eles também fazem a parte de orquestração. Eles implementaram algumas coisas do ESB e hoje em dia, às vezes, você nem precisa de um API Gateway e de um ESB, você pode ter um só. E um outro conceito agora que é muito, muito comum e cada vez tem ganhando cada vez mais relevância é o conceito do Events Broker. Quando você fala do Event Driven Architecture, que é a arquitetura baseada em eventos, você deveria sempre ter um Events Broker. Aqui vai entrar um Kafka da vida, vai entrar um MQ, são produtos que lidam com o conceito de EDA. E EDA é um assunto que está cada dia mais
tomando corpo e relevância porque ele melhora muito o desacoplamento entre as aplicações. Então, você começa a entregar soluções que elas, como eu poderia dizer, elas são mais sustentáveis. Você não cria mais aquele novelo de linha ligando vários sistemas e mantendo o acoplamento entre esses sistemas, tá? Aqui mais um conceito, principalmente na parte de middleware. Por que você precisa de um middleware e quais são as capacidades que um middleware tem que ter? Então, basicamente, a parte de transformação, né, tanto de dados quanto de protocolo. Então, quando você fala de uma API que um sistema fornece com um determinado modelo de dados, você consegue abstrair esse tipo de transformação para o seu modelo, para o modelo Salesforce, se você utiliza essa capacidade do middleware. Essa parte de orquestração, né, ou coreografia, que são complementares aqui, não vou entrar no detalhe do que é um, o que é o outro, mas fazer toda essa parte de se você tem que trazer informação de mais de um sistema para mostrar no Salesforce a respeito de um objeto específico, você não deveria fazer com que o Salesforce chamasse esses sistemas individualmente. Você deveria ter uma camada ali no meio que se preocupa em entregar para o Salesforce a informação já consolidada. Porque aí você justamente diminui esse acoplamento entre aplicações. E a parte de segurança, né? Hoje é fundamental, principalmente quando a gente fala de API Gateway, dele implementar essas políticas de WAF, né? Que são firewalls, Web Application Firewalls, não lembro se é esse o termo exatamente. Além do Firewall Appliance, você pode implementar políticas de segurança no seu API Gateway, você pode implementar segurança de API no seu API Gateway e assim por diante. E quais são os objetivos do middleware, principalmente? O primeiro e principal é o reuso, ou seja, eu construir algo que eu entreguei um projeto hoje para o Salesforce, se amanhã eu tiver que fazer um projeto para o e-commerce da SAP, por exemplo, eu não tenho que refazer no outro sistema que está consumindo a mesma informação uma outra chamada de API para ele. Eu tenho que ter uma API, por exemplo, que traz clientes do meu sistema legado. E essa API ela tem que servir para qualquer sistema que for invocá-la, sem se preocupar quem é o fornecedor dessa informação. Outro objetivo fundamental do middleware é o desacoplamento, né, o decoupling. O que é o acoplamento? Basicamente eu saber quem está consumindo a minha API e vice-versa. Então, aqui nesse desenho que eu coloquei da MuleSoft aqui, ó, que é um conceito padrão, né? Você tem o System API, Process API e o Experience API. No desenho aqui de baixo é o seguinte, eu tenho um autoacoplamento entre as aplicações. Por quê? Eu preciso fazer com que uma conheça a outra. Então, se eu quiser buscar uma informação de cliente e ela está nos 3 sistemas, eu vou ter que chamar 3 APIs. Se esse cara vem aqui e altera alguma coisa, eu vou ter que me preocupar em alterar ele aqui. Ou seja, eu crio um acoplamento, né? Eu amarro essas aplicações. Aí, normalmente, o que o pessoal faz, eles colocam um barramento aqui no meio. Vamos colocar um barramento. Eu coloquei o barramento, realmente o barramento melhorou, mas eu continuo mantendo esse conceito de, se eu quiser chamar essa informação, eu vou ter que ir pelo barramento e lá naquele sistema. Eu estou aqui, a brincadeira que eu costumo dizer é que isso aí, para mim, vira um pedágio. Eu passo no barramento, mas o barramento não me agrega valor, né? Eu simplesmente vou ter que fazer uma transformação a mais para o modelo canônico do barramento para ir naquele sistema e trazer informação. Vocês me ouvem? Alguém comentou aqui que ficou mudo. Se estiverem ouvindo, manda uma mensagem aqui, por favor, só para eu saber se voltou. Voltou. Tá bom, beleza. Obrigado, gente. Então, seguindo aqui, para onde que a gente tem que caminhar no final das contas? A gente tem que ir para um caminho que eu tenho alto nível de decoupling, né? Eu não me preocupo em saber quem é o fornecedor daquela informação. Eu só vou lá e pergunto, me dê a informação de cliente. E aqui no middleware, ele faz essa orquestração para saber qual que é o sistema que tem aquela informação. Então, tem muito a ver com esse desenho aqui do conceito de camadas da MuleSoft. Isso aqui não é do MuleSoft, sabe? Na verdade, isso aqui é um conceito desde a época lá do SOA, o livro do Thomas Sowell, que é o pai do SOA, já explicava isso aqui. Que você tem as suas APIs de experiência, as suas APIs de processo, as suas APIs de sistemas.
E aí, se você faz com que esse cara aqui da ponta tenha que saber que o Salesforce Data fornece a informação de cliente além do SAP, ele vai ter que chamar esses dois sistemas, né? Então, o conceito aqui principal do decoupling é isso, é eu ter uma camada no meio que o principal objetivo dela é abstrair a complexidade de quem está consumindo essa informação. E um outro objetivo também é a padronização, né? Eu criar APIs seguindo o mesmo modelo, o mesmo padrão. Hoje em dia, muito com o conceito de API REST, da gente utilizar Swagger, lá no próprio SOA existe o conceito do modelo canônico e assim por diante. E quando a gente fala de API, principalmente, tem alguns tópicos que a gente tem que, pelo menos, conhecer, tá? A gente não precisa ser profundo conhecedor, não precisa ser o mestre daquela informação, mas se alguém um dia citar, a gente tem que saber. O conceito do stateless versus stateful, né? Se aquela API ela vai manter um estado ou não, se vai ser uma API que eu não preciso me preocupar com o que ela vai fazer ali no meio, se ela pode mudar ou armazenar alguma informação durante aquele processamento que ela está fazendo ou não. Outra coisa é qual o protocolo da API. Normalmente, até pouco tempo atrás, só se falava SOAP para APIs corporativas, né? Hoje em dia, com o advento do cloud computing, a gente praticamente só fala REST. Pelo menos a maioria dos projetos dos fornecedores que eu conheço hoje em dia é o conceito do RESTful, da API baseada lá nos verbos get, put, post e patch, basicões lá. Porque eles têm o conceito de ser o lightweight, né? Que eles são mais leves. Então, para eu trafegar a mesma informação em um payload SOAP, em um payload REST, eu vou trafegar muito menos, e aí eu estou falando kilobytes mesmo, em informação dado mesmo. As APIs REST elas vão consumir menos espaço, menos armazenamento, menos dado, menos tráfego, tudo, do que uma API XML. Então, cada vez mais o padrão é seguir esse conceito de APIs REST. Aqui o conceito do modelo canônico, né, do Canonical Model, ele era muito comum quando a gente falava de SOA, que é você definir como que o seu barramento vai expor e consumir essas informações. Hoje em dia, talvez não faça nem muito sentido mais quando a gente fala de API REST. O conceito de idempotência, que é entender o que aquela API faz quando ela é invocada. Então, se você chama a mesma API 10 vezes e o retorno é sempre mesmo, é o conceito versus se você chama da primeira vez e se você chama ele de novo, o resultado é diferente, define se a API é idempotente ou não. Então tem que entender isso quando você está fazendo a sua integração, porque isso pode, em cenários em que você tem que construir uma transação, isso pode mudar. E um conceito muito relevante que tem ganhado cada vez mais força hoje em dia é o conceito do microservices, principalmente com essas arquiteturas aí baseadas em Kubernetes, baseadas em cloud, né? Que é você, ao invés de entregar um serviço complexo, uma API complexa, ou fazer uma substituição completa de um sistema monolítico por vários sistemas modulares, é você encapsular as funcionalidades desse sistema monolítico grandão em APIs e microserviços que podem ser chamados individualmente. Esse conceito é um conceito também que ele normalmente ele causa alguma confusão, porque quando você vai falar com o cliente, ele fala que ele tem aqui o microserviço dele e você tem que consumir o microserviço, só que às vezes aquele microserviço ele não traz toda a informação pertinente àquele mesmo objeto do Salesforce. E aí a gente cai na discussão de quem é que faz essa orquestração. Se o microserviço ele parte do pressuposto que ele tem que ser chamado individualmente, se você colocar uma outra camada para fazer orquestração de microserviços, é uma questão que sempre causa controvérsia, tá? E para mim aí não existe nem certo nem errado, vai depender muito do caso. Aqui só para dar um exemplo de como seria um System Architecture, né, um desenho de arquitetura de sistemas. O ideal é que todo projeto Salesforce, assim como a gente comentou no último evento sobre o seu modelo de dados, que é a primeira coisa que você tem que fazer e você tem que considerar todas as nuances daquele modelo de dados, no seu System Architecture você tem que fazer a mesma coisa. Então, considere todos os módulos do Salesforce que você vai se integrar com ele, todas as capacidades de integração que você está prevendo, que você está planejando utilizar, todos os middlewares que você está considerando para fazer essas integrações. Então, aqui eu represento
todos eles quebrados, né? Então, eu tenho o API Gateway, eu tenho o ETL, eu tenho o Event Bus Broker e eu tenho o USB. Não necessariamente isso vão ser várias aplicações distintas. Isso pode ser uma camada única de middleware e nele entrega todas essas capacidades. Mas é fundamental, principalmente se você está considerando um projeto super complexo que você tem diversos sistemas com os quais você quer falar e diversas tecnologias de integração, que você tenha um middleware robusto. Essa mensagem é fundamental. Eu queria que fosse o mantra de todos vocês quando fossem falar de integração integração é middleware. Salesforce é cliente. Então, o Salesforce não vai implementar a integração, ele tem que ser um consumidor. Middleware é que tem que ser fortalecido quando você fala de integração. Porque se você não tem um middleware que entrega essas capacidades para você, isso tudo cai no seu colo e você vai ter que implementar do seu lado. E aí a gente não tem reuso e a gente aumenta o trabalho das pontas, né? Então aqui é um exemplo só de System Architecture que se vocês forem entregar projetos, recomendo que seja feito, tá? Aqui nessa nossa apresentação, eu vou fazer algumas demonstrações, aí eu queria até como dar uma dica para vocês. Se você quiser estudar a integração, né, porque é um assunto que você tem que conhecer, então uma coisa que eu faço bastante é fazer POC, fazer demo, fazer esse tipo de coisa. Então, montem um ambiente para vocês, e aí aqui eu estou demonstrando só Salesforce, né, eu não estou considerando outras clouds, por exemplo, que às vezes você tem, que você pode ter alguma conta gratuita, alguma coisa simples para você fazer POC, mas tenham um ambiente no qual você consiga fazer esse tipo de configuração e que você consiga testar os modelos que eu vou mostrar aqui. Então, para quem está estudando, principalmente para tirar uma certificação, entenda um pouco melhor fazendo efetivamente e construindo aquele design pattern que é recomendado lá. Então, aqui, ó, eu vou ter a minha org da Salesforce. Eu tenho uma outra org da Salesforce só para ser o meu Identity Provider. Então, quando eu quero fazer testes de autorização, de autenticação, até de autenticação de API, teve alguns cenários que eu tive que implementar um JOT, que eu tive que implementar um SAML Assertion, esse tipo de coisa. Eu utilizo duas orgs da Salesforce. Por quê? Porque é gratuito, tá lá, eu posso fazer, eu posso utilizar. E eu tiro a dependência de ter um outro fornecedor para me prover aquela informação. Então, eu vou lá na minha outra org do Salesforce, construo o que eu tiver construído, demonstro o conceito, e aí quando vai implementar o projeto é muito mais simples de fazer. Outra coisa é que quem arquiteto Salesforce que fala de integração, ele obrigatoriamente tem que ter um Postman da vida, ou a própria MuleSoft tem lá o clientezinho dela para chamar as APIs. Eu, particularmente, eu gosto mais do Postman, porque eu já trabalho com ele há bastante tempo. E uma coisa legal, e aí talvez eu não sei se o nosso cliente do MuleSoft tem isso aqui também, é que eu coloquei um link aqui que ele leva para uma collection do Postman. Deixa eu clicar aqui rapidamente. Que você consegue colocar todas as APIs do seu sócio no Postman. Você não precisa se preocupar em construir isso, tá? Então, recomendo fortemente que todos vocês baixem esse collection e utilizem no seu dia a dia, porque faz toda a diferença. Aqui eu também vou fazer uns testezinhos de chamada de API, né? Então, eu estou chamando um serviço chamado Receita AWS, que é uma API que, dado o CNPJ, ela te traz qual que é o cliente, bem simples, tá? Só um momentinho aqui, gente. Eu também tenho um exemplo aqui para usar o External Service, que é o próprio exemplo do Trailhead, para falar de External Service. Eu tentei montar um outro aqui, mas eu não consegui, porque eu não consegui achar um Swagger que fosse compatível. Depois eu vou até tentar, durante essa semana, aí, ver se eu consigo elaborar um testezinho um pouco melhor. A parte de CDC e de plataforma de evento, eu faço no MuleSoft, lá no nosso... calma aí. No Endpoint Studio da própria Salesforce. E a parte de External Object, eu tenho uma conta lá no Heroku. Eu acredito que todo mundo possa criar também lá uma conta de demo para fazer. E aí você consegue testar a parte de External Object, porque lá tem um plugin do Salesforce Connect que a gente consegue usar. Então, isso aqui é muito comum, tá? Por que eu estou dando essas dicas para vocês? Porque normalmente quando você vai implementar um projeto Salesforce, o cliente em si, ele já tem lá um conjunto de APIs. Ele vira para você e fala assim, eu tenho aqui as minhas APIs, você vai ter que consumir as minhas APIs.
E aí, normalmente, são APIs legadas, são APIs que não são muito modernas, ou APIs que trazem uma informação que você precisa orquestrar umas 2 ou 3 diferentes para entregar o que ele espera. E se você apresentasse para esse cliente uma outra capacidade de integração, você poderia convencê-lo a utilizar essa outra capacidade, ao invés de chamar simplesmente aquela API legada que já está ali. E aí é fundamental que você demonstre para o seu cliente capacidade da plataforma. E para isso que é recomendado que você tenha o seu próprio ambiente. Tá? Então aqui vamos lá finalmente falar das capacidades de integração do Salesforce. Como eu comentei, a ideia hoje é a gente fazer um bate-papo inicial sobre as capacidades, tá? Eu vou tentar mostrar alguns exemplos aqui dos callouts e do remote calling. E aí, na próxima semana, a gente vai tentar apresentar as outras soluções de External Object, de Platform Events, de Heroku Connect e assim por diante, tá? Dependendo da dinâmica que a gente fizer aqui, pode ser que a gente até estenda para mais de uma sessão, porque o assunto integração em geral, ele é um assunto bem extenso e bem complexo. E você tem que conhecer essas capacidades para apresentar, não vai ter bala de prata, você vai ter que, dependendo do caso de uso, você vai usar uma solução ou outra solução. Tá? Então vamos começar aqui com os callouts, né? O primeiro e mais comum é o Apex Callout, ou seja, eu vou construir uma classe dentro do Salesforce para chamar uma API, que ela pode ser uma API SOAP ou uma API REST. Além do Apex Callout, para eu fazer chamadas externas, eu posso usar o conceito lá do External Service, que é uma capacidade que eu tenho de fazer uma chamada de API externa, nesse caso ela só funciona para API REST, e sem código, nesse cenário aqui, eu posso fazer a partir de um Swagger de uma API, eu importo isso para dentro do Salesforce, ele monta para mim aquela estrutura da API, e então eu vou fazer a chamada dentro de um workflow. Tá? Então, por enquanto eu vou falar desses dois cenários, e aí se der tempo eu falo do Remote Calling também. Tá? Depois a gente volta nesse desenho aqui para as outras capacidades. Então, falando dos callouts da Salesforce. Quando a gente fala de callout, a gente vai utilizar uma solução dependendo da nossa necessidade. E aí o conceito do design pattern, para quem não sabe o que é um design pattern, é você definir um modelo padrão para ser seguido quando aquele mesmo caso acontecer. Tá? O conceito de design pattern é você reutilizar um design para soluções que têm os mesmos requisitos, pelo menos do ponto de vista técnico. Então, nesse cenário, se eu tenho uma API que ela é síncrona, ou seja, eu preciso ter uma resposta imediata daquela API para eu continuar o meu processo de negócio, o que a gente chama de request and reply. Tem algumas maneiras de eu implementar isso. A primeira que eu coloquei aqui eu tenho um Lightning Component ou um Visual Force, para quem ainda usa Visual Force. Nesse Lightning Component eu vou ter um botão, ou seja, eu vou ter alguma ação, que quando eu clicar nesse botão, ele vai chamar um método Apex que vai efetivamente fazer a chamada daquela API, que aí ela pode ser uma API REST e uma API SOAP. Eu preparei um exemplo aqui de uma API REST, tá? Porque é bem mais simples de fazer. Então, essa aqui é a minha API, é a minha org da Salesforce. Eu criei aqui alguns exemplos, tá? Eu queria ter finalizado esse aqui de cima, acabou que eu não consegui, que é chamar uma API de método Google. Mas aí fica pendente para mostrar para vocês semana que vem ela funcionando. Então aqui eu construí um componentezinho, que é esse aqui de baixo, que quando eu coloco aqui um CNPJ, ele chama a API e coloca aqui o retorno desta chamada. Só um momentinho aqui que eu acho que eu tenho que dar um refresh.
Então, aqui não sei se... Deixa eu fazer de novo aqui, vai para chamar a atenção de vocês para isso. Eu tenho esse componente aqui embaixo, que eu tenho um texto no qual eu colo o número do CNPJ. Quando eu clico em busca cliente, ele vai chamar a API e vai exibir no label aqui embaixo o retorno dessa API. Tá? Então, mostrando rapidamente para vocês. Cliquei aqui e ele preencheu com Salesforce Tecnologia, esse CNPJ da Salesforce. Tá? Então, vamos ver na prática como que isso funciona. Eu venho aqui no meu Developer Console, porque isso aqui é um código para implementar. Eu tenho aqui o meu componente, que é o busca cliente, que é um Lightning Component, bem simples. Eu tenho aqui um campo que eu digito o meu CNPJ, e aí eu vou executar um métodozinho lá do meu controller do JavaScript, que é o do handle click. Tá? Então, ele é bem simples. Eu tenho um input text e eu tenho um controller do JavaScript. Aqui a estrutura do Lightning Component, para quem nunca viu, é esse aqui. Aqui é a parte de tela, né? Eu montei a tela. E aí eu vou ter o meu controller e eu vou ter o meu helper. No controller, ele vai simplesmente chamar o helper passando o CNPJ. Tá? Então, no final das contas, ele está passando aqui o meu CNPJ. E aqui no helper, o que ele faz? Ele vai simplesmente chamar o meu controller Apex, que é esse get customer, passando o parâmetro CNPJ. Tá? Então, eu venho aqui no meu método, ele é um Aura Enabled, ou seja, ele pode ser chamado a partir do componente Aura. Aqui eu tenho o meu endpoint da minha API, é um endpoint super simples, né? Eu estou chamando lá o Receita AWS, passando no final dele o meu CNPJ, que ele vai executar a chamada e eu salvo o retorno dele, que é o nome, e devolvo para o meu controller do JavaScript o atributo name. Quando eu recebo isso aqui de volta no meu helper, ele vai salvar isso dentro do meu response e eu vou exibir esse cara lá no meu Lightning Component. Então, não tem muito segredo aqui. É o velho arquitetura de um Lightning Component. Eu tenho a parte de tela, que é o XML, que vai chamar um controller, que é um JavaScript, que vai chamar o helper, que também é um JavaScript. E aqui, embora o JavaScript seja intrinsecamente assíncrono, parece para o cliente que essa aqui é uma chamada 100% síncrona, porque a resposta é tão rápida que ele nem percebe que o JavaScript aqui é assíncrono. Tá? Então, essa aqui é a maneira mais, normalmente aqui eu mais vejo sendo aplicada nos projetos Salesforce. Eu construo componentes ou Visual Forces, e nele eu vou chamar uma API síncrona e exibir em tela o resultado daquela chamada. Além disso, eu fiz aqui, acabou que eu não consegui finalizar esse cara, porque eu não consegui gerar um API aqui lá no Google. Na verdade, eu copiei esse componente da internet só para mostrar o conceito, tá? De como que funciona eu chamar diretamente da minha página um JavaScript sem ter um controller. Nesse cenário aqui é o cenário que a gente seria o conceito lá do SPA, que é o Single Page Application, ou seja, eu tenho toda a minha lógica em JavaScript e eu estou chamando APIs no back-end e mostrando só em tela. Qual que é a diferença principal nesse cara aqui? Então eu venho aqui, ó, ele quebrou, esse modelo ele é quebrado em dois componentes, tá? Porque tem a questão do cores lá que eu acabei apanhando, não consegui fazer. Mas basicamente aqui vocês vão ver que no controller ele não tem uma chamada para um método específico do Apex. Aqui ele chama direto ao URL da API. Então, nesse cenário, eu tiro fora vamos dizer assim, o back-end Salesforce. Aqui o Salesforce ele seria só a casquinha, só um front-end, chamando APIs no back-end, utilizando o JavaScript direto. É um conceito similar, se você olhar lá aqui no Synchronous Request and Reply, é um JavaScript mais um SOAP ou REST callout. Eu não tenho nada acontecendo aqui no nosso back-end. Aqui, se eu chamar a API, ele vai... Eu já tentei colocar uns APIs aqui no funcionário e ele dá erro de autenticação. Estamos nesse mesmo erro aqui, basicamente. Vou colocar qualquer coisa aqui, ó, e não vai funcionar. Eu tentei gerar lá na página do Google, não consegui, mas fica pendente aqui para mim para apresentar na próxima semana, senão vai funcionando direitinho. Então, callout, com Apex ou sem Apex.
né? O seu sócio ele vai ser um client que vai chamar uma API do back-end. Uma outra maneira de fazer é chamando via workflow. Então, isso aqui é um workflow, tá? Deixa eu mostrar para vocês como que isso funciona na prática. Aqui, ó, eu tenho um flow, tá? Não é um componente. O look and feel ficou ali parecendo que era um componente, mas não é. É um flow. E aí, deixa eu mostrar para vocês o flow aqui, o que ele faz. Antes de mostrar o flow, deixa eu mostrar a configuração do external service, tá? Que é uma configuração bem simples, tá? Então, antes de fazer qualquer configuração do external service, vamos partir do pressuposto que a API que você quer consumir é uma API segura, ou seja, ela tem que ter uma autorização para você consumi-la. Então, você é obrigado a criar uma named credential. Estou em português aqui. Você tem que criar obrigatoriamente uma credencial nomeada, porque se a sua API for uma API segura, você tem que fazer essa autorização antes, tá? Então, aqui eu criei um external, um named credential. Essa API, inclusive, ela nem é uma API segura, mas mesmo que ela não seja segura, você tem que construir essa credencial nomeada para fazer a configuração do seu external service. Aí você vem aqui no seu external service, serviços externos, e aí essa aqui é a vantagem, você não tem que construir nada, não tem nada de código, tá? Eu tenho aqui o JSON do Reno da API. Deixa eu ver se eu tenho aqui fácil. E aí, basicamente, o que você vai fazer é adicionar um serviço externo. Então, aqui eu vou colocar um nome, a minha credencial nomeada, que vai ser a do Heroku, e eu colo aqui o meu JSON, que foi gerado a partir do meu Swagger, tá? Quando eu salvo, ele já traz para mim o nome da API, né, os atributos de entrada da API, e os métodos dela. Então, eu tenho aqui um add account, eu tenho um delete account, eu tenho um get account, no qual eu passo o account name, e eu tenho um update account. Ou seja, a partir do meu Swagger, ele já gera para mim todos esses métodos. Tão simples quanto, eu já tenho essas APIs disponíveis. Aí, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar criar um flow para chamar essas APIs. Então, se você tem um Swagger de uma API pronto já, você pode até fazer o teste se o seu sócio já suporta no External Service. Eu tentei fazer com alguns Swaggers aqui e tem umas características específicas que você tem que seguir, nem todo Swagger é aceito. Então, vale a pena fazer um teste antes de começar a utilizar, porque dependendo da situação você não vai conseguir utilizar, tá? Então, eu vou criar aqui um fluxo de tela, tá? E aí eu vou criar aqui uma telazinha simples. Só para mostrar para vocês. Eu nem precisava ter criado a tela, mas vamos lá. E aí eu vou colocar uma ação. Qual que é a minha ação? A minha ação é um serviço externo. Quando eu clico aqui em serviço externo, ele traz para mim todos os métodos que estão disponíveis naqueles external services que eu criei. Então, vamos supor que eu queira chamar a get account. Eu clico aqui na get account, coloco qual que é a coisa dele e falo de onde é que eu vou pegar o atributo de entrada dele. Então, eu posso ou colocar aqui que vai ser uma variável de entrada, né? Eu posso chamar esse flow até sem ser via tela. Posso colocar ele dentro de um registro e colocar que a entrada dele vai ser o ID, uma variável de entrada do ID do registro. Ou eu posso pegar um valor que eu capturei na tela. E aí, quando eu fizer isso, ele automaticamente já vai chamar a API de uma maneira automática, sem eu ter que me preocupar com isso. Aí deixa eu mostrar o outro flow que eu já fiz, porque ele já tem essa parte de configuração pronta. Esse aqui é o busca cliente. Que é aquele componente que eu mostrei na tela. Então, basicamente, eu tenho uma tela, que nela eu vou digitar um CNPJ ou o nome da conta. Aquela API que eu falei para vocês era o nome da conta.
ele vai fazer uma assignment, né? Ele vai atribuir o valor que eu peguei na conta para uma variável. E aí, aqui no action, eu vou chamar a API, que é o getAccount, passando a variável CNPJ. E aí ele vai executar e mostrar na última tela o resultado do retorno daquela API. Essa API aqui, infelizmente, ela não está retornando. Né? Deixa eu mostrar para vocês como que funcionaria. Eu tenho uma tela aqui mais fácil. Então, aqui, basicamente, eu colocaria aqui um CNPJ. Quando eu clicasse aqui em avançar, ele buscaria o retorno e colocaria aqui na tela. Como essa API não tem nenhum retorno, eu não consigo exibir aqui o resultado. Mas a ideia aqui é só para mostrar que é uma configuração que eu consigo fazer de uma maneira super simples, eu não tive que fazer nenhum código, como vocês viram. Eventualmente, se essa API for uma API que retorna mais do que um registro, pode ser que o meu flow fique um pouco complexo de lidar, mas mesmo assim eu consigo tratar diretamente dentro do flow. Eu não vou precisar, por exemplo, fazer toda aquela parte de Apex para receber o resultado e exibir em tela. Então, é uma alternativa bem legal, tá? Para quem estiver considerando cenários de busca de API síncrona, porque ela é super simples de implementar. E aí, às vezes, vale a pena até você ter alguma maneira de encapsular as suas APIs que não são compatíveis com o Swagger que o seu source entende, você construir algum proxy, alguma coisa assim que seja compatível, porque simplifica demais o seu desenvolvimento do dado. Tá? Lembrando, gente, que a gente está chegando aqui quase 7h30. Eu acho que vale a pena a gente não adiantar muito o assunto aqui. Eu vou fazer só a última explicação aqui sobre o conceito dos callings, né, que são as chamadas para o Salesforce. E aí, vou deixar uns 2 minutinhos para vocês colocarem as suas perguntas lá na comunidade. Algumas pessoas estão mandando perguntas por aqui. Para mim fica difícil ficar acompanhando as perguntas por aqui e por lá, tá? Então, eu gostaria que, se possível, coloquem lá na comunidade, que aí nos últimos 15, 20 minutos a gente vai lá e responde diretamente lá. E as que a gente não conseguir responder aqui, é até bom que fica registrado. Da semana passada, por exemplo, tiveram algumas perguntas que eu não consegui responder aqui nessas sessões e eu coloquei a resposta lá. Então, eu gostaria que, se possível, vocês fizessem as perguntas por lá. O André está falando aqui que tem um delay entre o áudio e a tela. Pior que eu não consigo fazer nada em relação a isso, viu, André? Desculpa, cara. O pessoal tinha reclamado disso na semana que vem, mas eu acredito que há algum problema Não sei se alguém mais tiver com esse tipo de problema, avise aí, mas eu não vejo como resolver isso aqui, não. Então, vamos lá, seguindo. Então, a gente falou do Lightning Component chamando o REST Callout, o External Service chamando um REST API, o JavaScript chamando um REST API. Além disso, a gente tem as duas soluções que aqui elas estão como síncronas, né? Mas o síncrono aqui, na verdade, é para eu fazer a chamada da API. A API ela pode ser uma API síncrona, mas não faz muito sentido eu fazer o retorno de uma API numa trigger, porque a gente não sabe exatamente como que ele vai ser executado. Né? Então, são recomendações que normalmente a gente faz é nunca chamar API síncronas em trigger. Para batch, a gente sabe que dependendo da solução, a gente vai precisar de uma solução em que eu chame API síncronas de modo batch, mas aí vocês têm que ter em mente que isso nunca deveria ser feito em tempo de tela, tá? Uma solução, tanto via trigger quanto via batch, não faz sentido você, até porque tecnicamente você não vai conseguir fazer isso, porque você vai criar aquela classe batchable, que vai ser ou schedulada ou vai ser executada posteriormente. Então, são soluções que a gente considera, a gente chama de subótima. Né? Se você tem que fazer uma chamada síncrona, só faça utilizando o batch e trigger se realmente fizer sentido e se essas APIs permitirem fazer chamadas massivas. Né? Então, se você tem uma API que é unitária, vamos supor que você faça uma ação dentro do seu source que ele gere uma lista de coisas que tem que fazer e depois você tem que chamar uma API unitária para cada ação que você tomou no seu source, provavelmente você vai ter problema, porque ele não vai escalar. E aí você vai ter problemas de timeout e afins. Então,
evitem ao máximo fazer chamadas síncronas dentro de trigger e batch. E aí, falando um pouco do conceito do assíncrono, né? Você pode fazer a mesma chamada das APIs de maneira assíncrona, utilizando lá os conceitos de classes Cubable ou classes com @future, né? Que é usando a anotação lá para ele vai ser executado lá no conceito que a gente chama de near real time, não vai ser síncrono imediato, porque o @future ele tem ele tem as vantagens, mas ele também tem algumas desvantagens que, dependendo de como é que tiver o processamento na sua instância, ele pode demorar, né? Então, ele tem que ser usado com parcimônia. Além do que, a gente também tem a questão dos governor limits para os @feature da vida. Eu vou seguir um conselho aqui que o André deu, que é para dar uns segundinhos antes de fazer alguma ação, tá? Então, vou tentar mostrar daqui a pouquinho como funciona. Então, aqui só falando rapidamente na apresentação que eu mostrei lá na nossa org, para fazer um callout, um Apex callout. Então, se você está fazendo uma chamada via REST, você vai ter que fazer a parte do whitelist, né, que é registrar o seu site remoto. Isso é muito comum de você esquecer de fazer isso. Eu mesmo esqueço direto. Às vezes eu faço uma API que não está funcionando, eu vou ver, e é o que eu não registrei o remote site. Se a API for segura, né, você vai ter que ter a sua credential store lá, o named credential. Quando a gente for falar de Identity Security, a gente vai explorar um pouco melhor essa parte de autorização e autenticação de API. Tá? Isso aqui é um assunto que ele é bastante, eu não diria negligenciado, mas ele é bastante subestimado. Só que agora com a história do GPDR, né, do LGPD, desculpa, isso muda bastante a forma como a gente faz integração via API. Então, é fundamental, quando a gente for falar na parte de security e de identity, de conhecer os conceitos para fazer autenticação e autorização de API. A parte de JWT, OAuth e assim por diante. Então, eu faço site remoto, segurança, eu vou fazer a minha classe Apex, vou fazer o meu Lightning Component, né, com JavaScript, e eu vou retornar o resultado. Se é uma API SOAP, eu vou ter que fazer um passo antes, que é importar o meu WSDL, e ele gera automaticamente para mim a minha classe Apex. Então, só para mostrar para vocês, para quem nunca viu, para quem não se lembra, lá na parte de código personalizado, lá nas classes Apex, eu tenho aqui a opção de gerar do WSDL. E aí, o que eu tenho que fazer é escolher aqui algum WSDL que ele gera para mim as classes que eu vou precisar para interagir com esse WSDL. Então, isso aqui ajuda bastante no desenvolvimento para API SOAP. Tá? Lembrando que, na minha opinião, a gente deveria evitar ao máximo a utilização ainda hoje em dia de API SOAP. Se você tiver o mesmo conteúdo em APIs REST, favoreçam sempre REST. Tá? Quando a gente fala de external service, então, aqui está errado, não tem SOAP, é só REST. Tá? Que eu fiz o copy-paste aqui, esqueci de remover. Com API REST, utilizando o external service, a gente vai registrar o site remoto. Se a gente tiver, a gente vai ter que criar lá o named credential e criar o external service a partir do Swagger, do JSON do Swagger, igual eu mostrei para vocês. E o external service, lembrando que ele só pode ser chamado a partir de um flow. Não necessariamente precisa ser um flow com tela, tá? Então, você pode fazer uma combinação aí de flow mais external service para ser chamado, por exemplo, dentro da sua tela de registro do Salesforce. Se tiverem dúvidas, deixem lá na comunidade, tá? Então, falando de callout, seriam esses cenários que eu comentei com você. Então, agora, falar um pouco do remote calling, né? Que é o Salesforce sendo o sistema que é chamado, normalmente sempre reforçando que tem que ter a figura do middleware. E aí, para esse cenário, basicamente, quando a gente fala de APIs síncronas, a gente tem dois cenários. Ou é o que a gente chama lá de CRUD APIs, né, que são as APIs padrões e nativas do Salesforce. E aqui entra também as APIs que são composite, por exemplo. Então,
às vezes você tem cenários que você não pode usar a API padrão, mas você pode usar um composite para ele trazer, por exemplo, buscar informação sobre conta e contato, ou criar um registro de ordem com order items. Porque para esses cenários faz sentido você não utilizar lá padrão order e depois chamar a order item. Mesmo que você tenha um middleware que faça esse tipo de orquestração, se você já pode usar um composite da vida é melhor. Então você coloca no mesmo payload no JSON, até para controlar a transação é mais fácil, mais simples. Então, falando aqui rapidamente, eu vou mostrar para vocês lá aquela collection do Postman, que eu comentei um pouco mais cedo aqui. E como que ela ajuda a gente aqui no dia a dia, tá? Só para reforçar a mensagem. Esqueci de deixar o post carregado aqui, só um momentinho. Então aqui, ó, quando você importa aquela collection do Postman que eu mostrei para vocês, ele já traz aqui, ó, todas as APIs que você pode utilizar, que são essas, não somente essas APIs de CRUD, né, mas todas as APIs sem que você precise se preocupar em montar essas APIs. Então, é muito legal isso aqui, recomendo fortemente que todo mundo que trabalhe com Salesforce tenha. Tá? E é legal porque aqui na Collection, ele já monta para você, inclusive, as suas variáveis de ambiente e você só tem que configurar dentro das suas variáveis de ambiente as informações. Então, aqui, mostrando para vocês rapidamente, ó, no Collection, ele já coloca aqui, ele já pega da sua variável de ambiente qual que é o seu domínio, né? E já preenche aqui, e ele já preenche o body desse cara com as informações do environment. Então, isso tudo é preenchido automaticamente, para você não ter que se preocupar em montar isso aqui. Antes disso aqui, eu cheguei a montar uns 4 ou 5 collections diferentes do Salesforce, eu sempre esquecia. Às vezes, uma vez que eu troquei de micro, eu perdi, foi um saco. E depois disso aqui, ajudou pra caramba. Então aqui, ó, para eu chamar uma API do Salesforce, lembre-se sempre que eu tenho que ter uma autorização. E aí aqui eu tenho os fluxos de autorização de APIs possíveis dentro do Salesforce. Eu tenho lá os grant types, né, user agent, web server, username e password e assim por diante. Aqui eu vou usar o username e password porque ele é mais simples, tá? Eu já tenho isso tudo configurado. Então eu vou lá na minha org, chamar a API de geração de token, ele gera para mim aqui, ó, o meu Access Token. Então, a partir desse momento, eu estou apto a consumir as APIs do Salesforce. E uma das coisas que eu acho bem legal, que eu sempre comento quando eu falo de integração no Salesforce, é que o Salesforce ele tem o conceito do API First, né? Tudo no Salesforce é o API. Então, por isso que eu tenho lá o conceito do API Name. E isso ajuda pra caramba quando a gente quer conversar ou explicar para os clientes como que a gente consegue prover essas informações de uma maneira super simples. E aí, utilizando qualquer API name, eu consigo chamar essas APIs do Salesforce lá utilizando os endpoints REST. Então, aqui eu gerei um Access Token. Deixa eu pegar aqui uma API qualquer. Deixa eu ver se eu tenho uma que já esteja na bala aqui. Vamos pegar uma API REST padrão. Vamos aqui pegar um describe. Deixa eu colocar aqui um objeto account. Aqui, como vocês podem ver, eu não precisei nem me preocupar em colocar o Access Token, porque quando ele retorna aqui no token, ele já pega esse cara aqui e já salva nas variáveis de ambiente do Postman. Então, qualquer API que eu chamar aqui, ele já pega aquele Access Token e já manda. E aqui é só para mostrar que aqui eu estou fazendo um describe do meu objeto account, né? É um API REST padrão. E ele trouxe aqui para mim todos os campos e os atributos dos campos, de uma maneira super simples, super rápida, sem eu ter que me preocupar com nada. E aí, a gente tem que ter sempre em mente, né? Vamos pegar uma API de query, deixa eu ver se a query está válida aqui. Lembrando que a gente tem aqui no Salesforce a API de query, aqui ela está fazendo um query da account, né? Que é uma API também que ela ajuda bastante. Às vezes ela traz umas dores de cabeça se não for utilizada da maneira correta, mas ela ajuda bastante, por exemplo, para você fazer essas pesquisas super rápidas
utilizando só a parte declarativa. Você não tem que desenvolver nenhum código. O máximo que você precisa fazer aqui é construir a sua query para ele retornar as informações que você precisa. Então, pensando nesses cenários em que eu tenho os middlewares, né, que eu vou sempre ter uma figura de um middleware fazendo esse papel de orquestrador, de eventualmente ter que fazer a composição de mais de uma API, ter essas APIs padrões nativas Salesforce ajuda bastante, porque você simplesmente pega aquele endpoint REST, faz a parte de autorização de autenticação e ele já está pronto para ser utilizado sem nenhum esforço, sem nenhum desenvolvimento. A outra maneira de fazer esse remote calling, né, que é o Salesforce sendo o server, ele sendo consumido por alguém, é o Apex SOAP, ou seja, você constrói um endpoint para ser chamado. Tem alguns cenários que a sua API padrão ela não vai ser suficiente, ou o seu composite não vai ser suficiente para você fazer essa composição de objetos. Então, para esses cenários, ou então para um cenário em que você tenha que executar um processo de negócio específico dentro do Salesforce, você vai ter que efetivamente construir uma API. Eu acho que esse aqui é melhor a gente deixar para a semana que vem, tá? Porque já é quase 19h40, 19h35. Eu mostro para vocês na semana que vem um exemplo disso aqui para ficar mais legal. E para os cenários assíncronos, o primeiro deles é o conceito lá do batchable, né? Que é chamar o Salesforce assincronamente. Então, pode ter cenários em que eu preciso, a partir de um processo externo, fazer chamadas no Salesforce. E também de bulk API. Eu vou deixar para falar desses aqui nas próximas sessões, porque a gente consegue entrar um pouco mais no detalhe. Eu acho até que a gente vai conseguir detalhar um pouco melhor essa parte de batch, que normalmente é uma coisa que dá bastante dor de cabeça. E a gente fala com mais detalhe também na parte de bulk API. Então, vamos combinar na semana que vem a gente entrar no detalhe desses que sobraram hoje, tá? Aí deixa eu só ver se tem perguntas lá na comunidade. Só um momentinho. Só... Então, tem umas perguntas aqui. Os códigos estão disponíveis no GitHub ou em outra forma? Não, mas eu posso passar o link para vocês, tá? São links públicos que eu mesmo pesquisei aqui no Google, achei rapidinho, eu coloco aqui para vocês também esses links depois. As credenciais nomeadas resolvem possíveis erros referentes a cores. Não necessariamente, tá? A credencial nomeada ela é feita para autenticação e autorização de API. Ela não é para fazer essa parte de segurança de cores. Eu mesmo tive uns probleminhas aqui quando eu tentei montar essa demo para vocês utilizando o API do Google e eu não consegui resolver, tá? E aí eu fui descobrir, um dos colegas que trabalha com a gente aqui na Salesforce, o Thiago Nascimento, comentou comigo que a API que eu estava tentando usar ela não era compatível com Cores. Eu só fui descobrir isso depois. Mas dentro do Salesforce, essa parte de Cores, você tem toda aquela parte de você configurar. Acabou que eu esqueci de voltar a compartilhar a tela. Essa parte de Cores você configura dentro do Salesforce, né? Então você
você tem aqui essa parte de configuração de cores. Né? Você registra aqui esses caras. E tem a parte de CSP. Sites confiáveis. Então, você sempre tem que se atentar a essas configurações que eu dei uma estudada super rápida, não consegui me aprofundar nisso aqui, até porque chamar APIs REST diretamente no JavaScript eu nunca tinha feito, só fiz aqui para tentar mostrar para vocês o conceito. Até porque seu sócio sendo... quando você tinha lá o conceito de Visual Force, né, que era uma interface que não era muito fluida, que era uma coisa muito estática, fazia muito sentido você utilizar JavaScript muito na sua tela. Com o conceito do Lightning Web Components e do próprio Lightning Components, que são baseados em JavaScript, né? Eles têm esse conceito por detrás deles. A ideia é que você evitasse utilizar esse tipo de arquitetura. A gente sabe que, dependendo do framework que você usa, aí, se você usa um Angular, se você usa alguma outra coisa nesse sentido, você tem que fazer. Mas aí você vai cair nessas questões aí de cores, como é que chama lá o Lightning? Esqueci o nome lá do Lightning que me permite que você manipule o DOM. Lightning Service, Lightning, depois eu lembro, não me lembro exatamente agora. Esse tipo de problema que é típico um problema de front-end, quando você alavanca muito a utilização de JavaScript, ele aparece com mais frequência. Mas não tem nada a ver não, tá? No final das contas. Vou refresh aqui para ver se tem mais alguma outra pergunta. Se não tiver, a gente termina por aqui e aí, a partir da semana que vem a gente finaliza o assunto de hoje, que fica essa parte de APIs customizadas para fazer o calling. E aí, provavelmente, eu pedi para um colega meu, para o Leandro Barion, para ver se ele vai poder participar na semana que vem, e ele vai apresentar essa parte de Heroku Connect, de Bulk API. Aí a gente pode entrar um pouco mais nesses detalhes de APIs batchables, de processos batchables, né, que tem integração, que são parte do nosso dia a dia e a gente tem dificuldade normalmente para lidar com eles. Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma última pergunta aqui. Isso mesmo, Locker. Muito obrigado pela lembrança lá. O Locker Service lá do Lightning. A gente sempre tem que tomar cuidado com ele. Então, beleza, pessoal. Vou parando por aqui, tá? Lembrando que esse vídeo aqui também vai estar no YouTube. Eu compartilho lá na comunidade também os links para os vídeos do YouTube, para quem não conseguiu ver ainda. E na semana que vem a gente dá continuidade com o assunto integração. Como vocês viram, não consegui cobrir quase nada dele hoje, mostrando exemplos práticos, né? Até que a parte conceitual acho que foi bem interessante para explicar. Só que como a gente quer uma dinâmica que seja hands-on, né? Então eu não consegui evoluir muito na parte hands-on. Na semana que vem a gente dá continuidade aqui, tá bom? Muito obrigado, fiquem em casa e até a próxima semana.